Uma outra prática que advém disso, isso nós não acolhemos, mas muitas denominações evangélicas acolheram, a definição do batismo infantil como correspondente cristão da circuncisão. Nós somos Israel. Israel não circuncida as crianças? Circuncida. Qual é a nossa circuncisão? O batismo infantil. Nós somos Israel, só que nós circuncidamos meninos e meninas. Israel circuncidava só os meninos. Não tem outro jeito. Os cristãos circuncidam meninos e meninas. Como? Através do batismo infantil. Tem aqui a epístola de Cipriano, a epístola 53, escrita a Fido, sobre o batismo de crianças, numa obra muito conhecida chamada Os Pais Antinicenos, no volume 5. E ele fala sobre o entendimento de que o batismo da criança deveria acontecer no 8º dia de vida. Por quê? Isso as denominações que praticam o batismo infantil não observam. Mas naqueles dias, os dias de Cipriano, o batismo da criança tinha que ser feito no 8º dia. Por quê? Porque a circuncisão, de acordo com a lei levítica, acontecia no 8º dia. Na realidade, a meu ver, o batismo infantil é apenas mais um reflexo da mentalidade que israelizou a igreja. Não há outro fundamento para o batismo infantil, além desse. Outra coisa, a transformação da ceia do Senhor num sacrifício sangrento, a transubstanciação. Na Igreja Católica, a ceia do Senhor é um sacrifício. Na Igreja Católica, o que acontece durante a missa é um sacrifício real, sangrento. Eles creem que Jesus realmente morre sobre o altar durante a missa. Esse sacrifício é realizado continuamente por um sacerdote. O ministrante, a pessoa que realiza esse sacrifício, o padre, ele é um sacerdote. De onde isso vem? De onde nós temos a figura de sacerdotes? Isso vem do culto israelita, do culto levítico. O padre é um sacerdote. Na igreja evangélica, o sacerdote é o pastor. Vocês já perceberam que só o pastor pode fazer a ceia? No meio evangélico? Só o pastor. Por quê? Quem disse que só o pastor pode ministrar a ceia? Quem inventou isso? De onde vem essa ideia? Soube já de igrejas sem pastores, em lugares distantes, queriam celebrar a ceia, tinham que trazer um pastor que viajava 4, 5, 6 horas para ir até aquela igreja para dar a ceia, porque só pastor podia dar a ceia. Por quê? Porque o pastor é o sacerdote especial. De onde vem isso? Dessa mentalidade da israelização da igreja. Não há nenhuma determinação bíblica de que só o pastor pode dar a ceia. São invenções procedentes dessa ideia de israelização da igreja. A transformação da ceia do Senhor nesse sacrifício realizado continuamente por um sacerdote sobre um altar, tudo nos moldes da tradição litúrgica judaica e seu sistema sacrificial. Isso obscureceu a real natureza da morte de Cristo, como um sacrifício único, oferecido uma vez por todas. As pessoas não entendiam que Cristo morreu uma vez por todas, porque ele era sacrificado, de acordo com a visão da transubstanciação, toda vez que acontecia uma missa. Cristo morria toda vez que acontecia uma missa. E aí, isso nublou essa ideia, que Cristo morreu uma vez por todas por nossos pecados. Outra, a sacerdotalização da figura e do papel do pastor. Então há o povo em geral e há o sacerdote, o pastor. Num arremedo dos oficiantes levitas, ele passou a ser visto como detentor de prerrogativas especiais para dispensar a graça divina. Vocês já viram algum leigo dar a bênção apostólica? Já? Quem é que dá a bênção apostólica?
Quem? Eu não dou, não. Vocês falam que eu dou? Não dou, não. Nunca dei a bênção apostólica aqui na igreja. Mas essa prática existe no meio evangélico. É o pastor sacerdote. Ele pode fazer aquela oração com a mão assim. Mas ele só pode fazer aquela oração com a mão assim depois que ele é consagrado ao ministério pastoral. De onde tiraram isso? De onde? De onde isso vem? Isso vem da israelização da igreja. O pastor é um bispo. É um sacerdote. O pastor ou o bispo é um sacerdote. E ele então tem esse direito, essa prerrogativa. Ele pode dar a ceia. Eu posso, vocês não podem. É um bispo. É um sacerdote. O pastor ou o bispo é um sacerdote. E ele então tem esse direito, essa prerrogativa. Ele pode dar a ceia. Eu posso, vocês não podem. Eu posso ministrar a ceia. Eu posso, vocês não podem. Quem disse isso? Eu posso batizar. Eu posso batizar. Vocês não podem, eu posso. Vocês não podem. Vocês podem querer, não deixo. Eu posso, vocês não. Invenções. Invenções que colocaram a figura do bispo acima dos demais. E colocando a figura do bispo acima dos demais, isso, ao longo do processo histórico, gerou, sabe o quê? O bispo dos bispos. O sumo sacerdote. Sabe como ele chama? Papa Chiquinho. A figura do papado procede, é resultado, é o resultado, é o último resultado desse enaltecimento, dessa sacerdotalização do bispo. Então, o Papa é o bispo dos bispos, logo ele é o sumo pontífice, é o grande sumo sacerdote. Está lá no topo do clero, e vocês veem o prejuízo dessa instituição e o quanto isso fez mal para a igreja e para a causa do mestre. Tudo isso decorrente de um erro. Nós somos Israel.